Bom, nessa talk a gente vai falar um pouco sobre o contexto por trás dessa falta de igualdade no gênero e na tecnologia. O primeiro passo para a gente conseguir criar estratégias para garantir uma menor disparidade no campo da tecnologia é uma análise social dos motivos que afastam as mulheres da área, né? Então, por que as mulheres são minoria? Eu já trago um spoiler, as pesquisas demonstram que não é por falta de interesse. Então, a gente vai agora refletir um pouco sobre as formas de lidar com a raiz do problema para engajar as mulheres na tecnologia. O meu nome é Juliana Witzke de Brito, eu tenho 24 anos, eu sou consultora e desenvolvedora de software na ThoughtWorks e desde pequena eu sempre me incomodei muito quando falavam que eu não deveria fazer alguma coisa por ser mulher. Toda vez que queria me interessar por alguma coisa que envolvia lógica e criatividade, eu via que isso normalmente era considerado como parte do universo masculino e eu não conseguia entender o porquê. Ao mesmo tempo, eu também sabia que eu não queria morrer sem entender como a misteriosa tecnologia funcionava. Só que eu não me sentia pertencente à área. Então, eu tentei entender melhor esses números e se outras mulheres se sentiam da mesma forma, e eu me choquei com a realidade. Apesar das mulheres serem maioria na população, 51,8%, e no ensino superior, 57%, as mulheres são apenas 20% nos cursos relacionados à computação. Se a gente compara com outras pesquisas da Sociedade Brasileira de Computação e da própria ThoughtWorks, o número varia mais ou menos em 15 a 30%, mas normalmente gira em torno de 20% de mulheres em computação. A porcentagem das mulheres em TI ela é muito baixa, mas o número já foi muito maior anteriormente. Apesar dos números de cursos de computação oferecido ter crescido quase 600%, chega mais ou menos a 586% nos últimos 24 anos, a porcentagem de mulheres, que já foi muito alta, diminuiu drasticamente. Eu vou trazer um exemplo do primeiro curso de computação do IME-USP, que tinha 70% da turma formada por mulheres. Mas o que aconteceu? Com o surgimento do computador pessoal, a popularização dos jogos, o computador ele deixou de exercer a função principal, computação de cálculos, processamento de dados e outras coisas que estão muito relacionadas à matemática. E isso explica o interesse feminino, porque a matemática tinha uma maioria de mulheres. Mas, após 1984, os computadores eles tiveram seus materiais de divulgação voltados para o público masculino, e começaram a lançar mais materiais de marketing para homens e os estereótipos de que os jogos e essas coisas que envolvem lógica pertencem ao universo masculino foram um dos motivos que afastaram as mulheres de TI. As estatísticas internacionais elas são ainda mais desanimadoras. Em uma pesquisa realizada em 157 países pela Stack Overflow, mostrou que apenas 5,31% dos profissionais em tecnologia em todo o mundo são mulheres, contra uma porcentagem de 91,67% de homens. Eu coloquei a mesma pesquisa de 2015 e de 2021 uma do lado da outra, para a gente perceber que os números não mudaram tanto assim. Tá, então a ausência de mulheres nas áreas relacionadas à TI faz a gente pensar. Então, já que é um ambiente predominantemente masculino, isso significa que as mulheres não gostam de TI? Para refutar esse pensamento, a ONG Girls Who Code ela publicou estatísticas que mostram que no ambiente escolar 74% das mulheres têm interesse na área. Então, provavelmente, o que faz com que as mulheres não estejam em TI é o baixo ingresso, já que 0,3% apenas escolhem ciências da computação como graduação. E o baixo ingresso também não é o único problema, já que a evasão também preocupa. Como a gente pode ver, 79% desistem do curso no primeiro ano. E eu precisei modificar muito esse gráfico, porque não dava para ver 0,3% de tão pequeno que era. E aí eu trouxe o seguinte cenário para ajudar a gente a entender melhor essas estatísticas. Então, imagina uma multidão de 1.000 mulheres, 740 delas estão interessadas em TI, mais ou menos 3 vão escolher tecnologia como graduação, mas apenas 1 não vai desistir de TI. E assim, eu precisei arredondar muito para sobrar essa uma menina que não desistiria, para a gente entender melhor. Então, sabendo que a falta de interesse não é o principal motivo, é importante a gente entender o que impede as mulheres de entrarem nessa área. E eu sempre fiquei pensando, o que eu poderia fazer para que as outras 999 mulheres continuassem tentando se descobrir como programadoras, cientistas e engenheiras. Então, as barreiras. Uma porcentagem reduzida de mulheres em altos cargos, a falta de divulgação de exemplos de inspiração e também as próprias expectativas sociais e os estereótipos, eles reforçam a ideia de que a tecnologia é um campo exclusivo para homens, sempre associando a figura masculina a profissões como programadores e cientistas.
A criação, inclusive, dessas visões estereotipadas de que os homens se adequam no setor, ela é tão relevante que ela merece um tópico à parte. Mas o importante da mensagem aqui é que ser mulher, infelizmente, e escolher TI acaba sendo escolher uma área onde praticamente não tem ninguém parecido com você. Aí, os brinquedos sexistas, eles escancaram demais esses estereótipos. Ontem eu pesquisei no Google por brinquedos de menino e de menina, e esses foram os resultados que apareceram. Fica claro como essa divisão de brinquedos por gênero reflete o que é esperado de cada gênero. Uma professora de física chamada Fan Donald, ela é conselheira na Universidade de Cambridge e ela defende, inclusive, que os brinquedos sexistas eles são responsáveis por afastar as mulheres da ciência e tecnologia e que esses brinquedos como Barbies, acessórios de cozinha e coisas ligadas mais à vaidade e à passividade, elas estão associadas com os brinquedos femininos e eles não instigam a criatividade, o senso crítico. Em contrapartida, os brinquedos masculinos, como os carrinhos, legos, os microscópicos, eles promovem o envolvimento da criança com engenharia, com ciência e com outras atividades. E isso aumenta a chance deles escolherem e serem influenciados para esse tipo de carreira. Uma frase que eu gosto muito é essa, que o estereótipo emocional, sexual e psicológico das mulheres começa quando o médico diz a uma menina. Agora eu queria compartilhar um pouquinho com vocês um experimento incrível que a BBC fez e que demonstrou essa idade ao criar um espaço de brincadeiras com 2 bebês, um de cada sexo. Só que tinha um pequeno detalhe. As roupas, elas foram trocadas, só que ninguém sabia disso. Deixa eu colocar aqui. Se vocês não estiverem ouvindo, me avisa. Look at this, you like a dolly? Should we go for the dolly? There's a good girl. You're a good little girl, aren't you, Sophie? Look, what does this say? Sweet dreams. Sweet dreams. Ooh, look at this, Sophie. Meow, meow. I think she liked that pink dolly the best. If I were to tell you actually that Sophie is Edward, does that change anything? I maybe thought, oh, this is a little girl, so I have to give her little girl things. Hello. 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 What's this one? What's that one do? Is that a robot? What about this? You like that one? What does this one do? Oliver. You've gone for, you could say, boy toys for this boy. Possibly in my subconscious, but for me, I was just going for what was around me, but in fact, my subconscious was automatically playing a trick on me that I was. If I tell you that he is actually a girl. Really? Yes. Oh, wow. That's really interesting. I suppose it's because of the stereotype. And then that changed your behaviour towards the child. It did. And your behaviour was quite directive. 1, 2, 3. Beep, 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 beep. Do you want to see my robot? She's been getting a robot, a car, a puzzle game. I think she's been much more physical in handling the child than the other ones have been with girls. That really astounded me because I thought that I was somebody that had a really open mind. I'm surprised. So I automatically went for the pink fluffy toy because I see it was a girl, so I was sort of stereotyping
I've always thought I was rather more open-minded than that, and I would think, these are children's toys, whatever the gender. It will make me think the next time I'm with a child, so my niece or my nephew, to make sure that I am actually being sort of fair and equal with all of them, and just giving each child an opportunity to just be whoever they are. Bom, como resultado, a gente conseguiu ver que todos acabaram reforçando os estereótipos de gênero, e o mesmo acontece no âmbito escolar, quando professores e outras pessoas elogiam as mulheres pela sua aparência, cooperação e obediência, enquanto elogiam os homens pelas suas conquistas. A reafirmação de que os estereótipos de gênero consolidam a divisão entre coisas de menino e coisas de menina, e colocando as coisas de menina normalmente como não envolvendo a tecnologia, ela é problemática. Muitos utilizam o argumento de que o cérebro dos homens funciona de um jeito mais lógico e o das mulheres de um jeito mais intuitivo, mas a neurocientista Gina Rippon, ela refuta essa ideia no seu livro Gênero e os Nossos Cérebros. Então, essa associação de que a área tecnológica e científica pertence ao universo masculino, ela, na verdade, é um processo histórico e socialmente construído desde o nascimento. Então, através do ambiente familiar, do ambiente escolar, a socialização ela molda os gostos e preferências dos indivíduos, segregando em grupos. Essa divisão acaba influenciando, inclusive, nas escolhas profissionais. Mas tá, o que a socialização tem a ver com isso? Para a sociologia, o processo de socialização define-se como a assimilação de um determinado indivíduo ou grupo, que faz de hábitos, características comportamentais, culturais, ou de um grupo social no qual ele está inserido. Então, como a gente vive numa sociedade que é marcada pela desigualdade entre homens e mulheres, e os indivíduos reforçam em todas as suas ações esses estereótipos de gêneros, as consequências são manifestadas como os traços culturais, sociais e históricos. Então, o que isso significa? Que, para a gente trazer mulheres para a tecnologia, a gente precisa incentivar desde o início. Como a gente viu no estudo divulgado pela BBC, quando as crianças brincam com jogos de noção espacial, os seus cérebros mudam fisicamente em 3 meses. Então, se você for presentear uma menina, tente fugir dos estereótipos, incentive a utilização de quaisquer brinquedos que você pensar que estimulem o raciocínio lógico e o pensamento crítico. Eu comecei a estudar mais sobre esse assunto quando eu comecei a minha graduação de Sistemas de Informação na Universidade de São Paulo em 2017. E foi lá que eu descobri o meu objetivo de atuar por uma busca por um mundo melhor, usando a tecnologia como uma ferramenta de transformação social. Eu tentei usar essa minha iniciação científica para entender mais sobre essas estatísticas que escancaram a falta de equidade na tecnologia, mas eu não podia deixar de me questionar se existia alguma coisa ao meu alcance para transformar essa realidade. Eu fazia parte dos laboratórios de inclusão em robótica e astronáutica, ou LIRA, e inicialmente apenas um clube de ciências misto para homens e mulheres era oferecido, só que a evasão de mulheres era muito, muito alta. Quando a gente questionou as mulheres, as meninas relatavam que elas não se sentiam muito confortáveis com a presença dos meninos por causa das piadas e comentários sobre a presença delas no grupo. Uma outra informação curiosa foi que quando a gente questionou a presença e a influência da presença das mulheres na oficina, os homens falaram que não mudava nada. Mas quando a gente fez a mesma pergunta, e os meninos na oficina? E a gente perguntou isso para as meninas, elas falaram que elas sentiam como se eles se comportassem, que soubessem mais sobre o assunto, e ficavam reclamando das coisas que elas faziam, e isso desestimulava elas a continuarem. Então, isso mostra que, além da gente incentivar as meninas, uma educação do sexo masculino se torna tão importante quanto para que eles possam descobrir formas de incentivar as mulheres, impulsionar e não desanimar. Afinal, a tecnologia é para todas as pessoas. Só que, ao mesmo tempo, é impossível não reconhecer a importância de acolher essas meninas e usar essa oportunidade para tentar entender melhor sobre as suas barreiras. Então, para isso, a gente criou novamente os grupos mistos e introduzimos os grupos exclusivamente femininos. E, através do método científico, a gente tentou analisar um pouco como cada um se sentia. Nos grupos majoritariamente femininos ou exclusivamente femininos, a evasão foi bem menor. A gente conseguiu confirmar o que foi relatado anteriormente e entender como os comentários dos meninos influenciavam na desistência das meninas, até quando eles não percebiam que isso acontecia. E que também as mulheres que se apoiavam e tentavam se acolher e compartilhar suas frustrações, quando isso acontecia, a chance delas desistirem era bem menor. Então, foi com esse objetivo que o Lab das Minas surgiu.
para ser um espaço feito por mulheres e para mulheres, buscando tornar esses grupos de estudos um lugar bem mais seguro para que as participantes se sentissem confortáveis para participar e continuar participando. Então, além de a gente discutir ciência, programação, a gente também tentava conversar sobre os desafios que elas enfrentavam na área, e isso parecia essencial para o seu engajamento, porque elas conseguiam utilizar as outras integrantes como uma rede de apoio. Então, somente depois que elas conseguiram conversar diretamente sobre esse elefante na sala, que elas foram capazes de encontrar formas juntas de lidar com ele. E esse processo de convencimento de que a tecnologia, ela também é um lugar feminino, ele não é tão simples e imediato. Então, existem iniciativas como, por exemplo, o Estudo das Minas, o Elas Programam, ou Programaria, elas que também têm parcerias incríveis com a ThoughtWorks, eles são muito importantes justamente por conseguir acolher essas mulheres e aumentar o seu sentimento de pertencimento ao espaço. Mas isso não significa que todos os grupos sempre devem ser exclusivamente femininos, porque a gente sabe que a presença da diversidade, ela estimula a troca de experiências, de ideias, e isso é muito positivo. Mas significa que em uma sociedade machista, que julga sempre o tempo todo o comportamento das mulheres, esses grupos femininos que são capazes de debater as barreiras que as mulheres enfrentam, eles são fundamentais para dar voz e força a essas mulheres. E que essa rede de apoio, ela é fundamental para o entendimento e superação desses desafios. Então, agora eu queria compartilhar um pouco mais sobre esse grupo feminino que a gente criou e o que a gente vivenciou enquanto a gente tentava transformar essa realidade tão desanimadora. Como eu comentei, a gente buscava evitar a evasão de mulheres, no caso, nos grupos mistos, e para isso eu e umas amigas da Universidade de São Paulo, da USP, fundamos o grupo de pesquisa sobre equidade de gênero, Lab das Minas, e essa é a nossa mascote, a Dina. A gente convidava semestralmente meninas estudantes de escolas públicas que tivessem interesse em ciência, em tecnologia, para um clube de ciência semanal. E o nosso objetivo era incentivá-las a ajustarem essas visões estereotipadas do campo tecnológico, porque para a sociedade, como ele é dominado por homens, ele é um campo para homens, e a gente queria mudar isso. Então, para a gente definir os temas das oficinas, às vezes a gente perguntava, que assuntos vocês querem aprender? Às vezes uma vez elas perguntaram, eu queria aprender a trocar o chuveiro, porque meu pai faz isso com meu irmão e ele nunca me chamou para participar. Às vezes a gente compartilhava o que a gente sabia sobre robótica, sobre programação, astronomia, ciência, e a gente também, principalmente, refletia junto sobre o que significava ser mulher na nossa sociedade. E essas oficinas, elas eram realizadas com materiais recicláveis e de baixo custo para tentar tornar esses protótipos acessíveis para todas e incentivar que elas trouxessem materiais de casas e reciclassem e tudo mais. A gente também abraçou a ideia do Faça Você Mesmo, do movimento Maker, que defende que todas as pessoas podem construir, modificar e fazer o que quiserem com os objetos com as suas próprias mãos, inclusive os eletrônicos. Então, utilizando ferramentas eletrônicas fornecidas pelo Estado de São Paulo, a gente criava projetos em Arduino, que é essa ferramenta de prototipagem eletrônica aqui no quadradinho roxo. E a gente fazia isso junto com as estudantes. E nosso objetivo era visar experiências de ativismo sociocientífico. Então, para tentar engajar elas recebiam uma bolsa de pré-iniciação científica e também um certificado no final do ano. E, além das oficinas semanais, nós fomos em diversos eventos com elas. A gente foi para o curso da Estação REC, do Facebook da Mastertech, onde elas aprenderam junto com a gente sobre desenvolvimento web. Isso, inclusive, me motivou a chegar até aqui, então eu sou muito grata. A gente visitou o Fab Lab para aprender sobre impressão 3D. A gente teve stands no Arduino Day, promovido pela Prefeitura de São Paulo, onde a gente mostrou alguns dos projetos que a gente fez. Fomos para a Campus Party, estudamos Libras para apresentar no Encontro dos Surdos com as Ciências, e a gente até ganhou o 3º lugar no Prêmio Diversidade USP. Foram muitos eventos legais, porque além da gente focar na universidade e tentar tornar a universidade como um lugar que elas se sentissem confortáveis e acreditassem que um dia elas poderiam entrar, a gente também tentava levá-las em diversos lugares. Mas um projeto muito importante para mim foi a minha pesquisa de iniciação científica para a Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Ela consistia na criação com as meninas de um submarino para simular a exploração do oceano embaixo da camada de gelo de uma das muitas luas de Júpiter, a Europa.
Como Júpiter é meu planeta preferido, e eu fiquei fascinada ao descobrir que a Europa é um dos astros com maior probabilidade de vida no nosso sistema solar, eu tentei utilizar esse instigante assunto da astronomia para tentar engajar as meninas em robótica e tecnologia e tentar entender como que a falta de equidade impacta em seus interesses por esse assunto e como que elas se sentiam e como que mudaria se elas tivessem uma mentora que fosse mulher. E a gente tentou analisar tudo isso. Infelizmente, a gente não conseguiu levar elas para a Europa testar esse submarino, mas a gente criou esse jogo chamado em 2D, chamado Meninas em Europa, para tentar simular como que o foguete viajaria para lá. A gente também tentou utilizar materiais de baixo custo para construir um modelo da instalação da exploração. E a gente também criou um submarino automatizado com Arduino para simular como que esse submarino navegaria no modelo do oceano caso estivesse lá. E também fizemos outras atividades incríveis, tentando explorar a nossa imaginação e curiosidade. E depois disso, depois dessa experiência, eu entendi que quando a gente consegue investigar os assuntos que deixam a gente entusiasmadas, a gente pode pegar esses assuntos e tentar inspirar outras mulheres, se a gente convidar elas para desbravar esses assuntos junto com a gente. Então, hoje, se tem uma coisa que me interessa, assim, eu já chamo uma mulher e falo, já viu isso aqui? Porque às vezes você descobre que a pessoa gosta também, só ninguém tinha falado para ela. E também era muito inspirador quando alguma menina saía do Lab das Minas, porque ela conseguiu entrar numa faculdade ou entrar em algum tecnólogo. Algumas meninas, elas às vezes decidiam não seguir especificamente a tecnologia, ou áreas da tecnologia, mas elas conseguiam se descobrir em áreas que elas gostavam, e isso já fazia a gente se sentir muito bem, porque antes elas falavam que não consideravam aquela área, e elas falavam, não, agora eu tenho força, e isso fez a gente perceber que o sucesso de cada membro que nos permitia acreditar que todas nós podíamos estar em qualquer lugar que a gente quisesse, principalmente se a gente tem apoio para isso. Então, através das estatísticas apresentadas nessa talk, a gente conseguiu entender a realidade muito desigual presente na tecnologia, porque, afinal, esse é o primeiro passo para a gente conseguir transformá-la, né? E entender essas barreiras que as mulheres enfrentam, é muito necessário para a gente conseguir superá-las, mas como vocês puderam ver, não existe uma única solução simples que vai apagar todo o preconceito, e é um pouco mais complexo do que isso. Então, o que a gente pode entender dessa situação? Que a educação ela é fundamental, principalmente na infância, mas a transformação social ela só vai acontecer quando homens e mulheres não se silenciarem diante das opressões. Então, se a gente prestar atenção no próprio presente, a gente consegue ver várias diferenças de tratamento que as mulheres recebem. E, às vezes, se você prestar atenção, uma mulher ela está compartilhando uma ideia não ouvida, às vezes ela está propondo e enquanto isso ela tá tentando, um cara está tentando propor a mesma coisa e é aplaudido por falar a mesma coisa. Às vezes ela está tentando propor uma mudança, ela busca argumentos robustos, e aí um homem chega com a sua opinião não embasada e simplesmente tenta silenciá-la. Ou então a menina foi assediada por algum homem, mas depois de reportar o incidente falaram que não foi nada demais. É muito importante a gente tentar sempre estar atento nessas situações e entender que o nosso silêncio ele não significa não se posicionar, mas sim estar do lado do opressor, que nem o teólogo sul-africano Desmond Tutu fala. Então, num ambiente diverso, as minorias elas não devem nem podem ser as únicas responsáveis por se posicionar quando presenciarem alguma opressão, independente se ela for velada ou não. Mas é muito importante a gente tentar usar essa rede de apoio para compartilhar alguma coisa quando incomodar. Então, se você sentir alguma diferença de tratamento por ser mulher, compartilha com alguma mulher do time ou com alguém que você confie. Se alguém veio falar com você que passou por algum preconceito, tenta entender o que rolou e ver o que você consegue fazer a respeito para ajudar essa pessoa e acolher essa pessoa. Então, como a minha pesquisa indicou, incentivar e incluir as mulheres é muito importante, mas quando a gente está em grupos diversos, um ambiente seguro é fundamental para que as mulheres do grupo também não desistam dos seus sonhos. Então, como eu tinha comentado que a falta de exemplos de inspiração faz com que as mulheres não acreditem que possam se tornar engenheiras, cientistas e líderes, quis trazer algumas mulheres inspiradoras da tecnologia. Essa à esquerda é a Ada Lovelace. Ela foi a primeira programadora da história, ela era matemática e ela inclusive criou o primeiro algoritmo a ser processado por uma máquina. E inclusive uma linguagem de programação chamada Ada foi criada nos anos 70 para homenagear ela.
Também temos a Katherine Johnson, que é uma matemática da NASA, responsável por calcular a trajetória dos primeiros lançamentos espaciais. Ela também contribuiu para voos da Apollo 11, para programas de ônibus espaciais e até planos da missão de Marte. E também tem um filme ótimo que a gente passava no Lab das Minas, que chama Estrelas Além do Tempo, e conta a história delas e de outras mulheres incríveis da NASA. Também tem a Hedy Lamarr, que ela tentou despistar os radares nazistas, e para isso ela inventou um sistema de comunicação de torpedos que hoje é base para GPS, Wi-Fi, Bluetooth. E um fato interessantíssimo é que as invenções dela não foram utilizadas no início, simplesmente pelo fato dela ser mulher. As pessoas falaram assim, não. E aí, ela que tinha criticado a tecnologia da época, deu errado. E aí, só depois de 20 anos que foram utilizadas o que ela já tinha proposto. E hoje ela tem influência nas tecnologias que a gente usa. E outra curiosidade é que ela fugiu do nazismo e virou uma estrela de Hollywood. E, para finalizar, tem a Rebecca Parsons, que ela é escritora e CTO na ThoughtWorks. Ela também defende diversidade, inclusão e essas coisas no setor de tecnologia. Ela venceu o Prêmio AB de Liderança Técnica e eu recomendo muito porque ela tem incríveis palestras sobre diversidade, preconceito e outros assuntos importantes da tecnologia. Então, essas mulheres inspiradoras é para te lembrar que como a transformação ela ocorre em todos os momentos do nosso dia a dia, se a gente se inspira numa mulher, a gente tem que dizer a ela e ao mundo. Então, se você conhece uma menina que demonstra algum interesse na área, tenta incentivar ela a formar grupos ou até buscar outros grupos com as colegas dela. Quando você for presentear uma criança, tenta escolher um brinquedo que estimula e exercita suas habilidades, independente do sexo dela. Tenta participar ativamente na transformação a longo prazo da sociedade. E a gente tem que tentar ressignificar o universo da tecnologia como um campo para todos os gêneros. A gente tem que conversar sobre ciência, astrologia, programação, sempre está tentando entender quais barreiras que estão impedindo o maior engajamento de qualquer mulher ou pessoa num assunto que ela goste, porque para a gente conseguir de fato mudar essas estatísticas, a gente precisa reconhecer nossos privilégios, tentar retribuir os incentivos que a gente recebeu durante a nossa trajetória para outras mulheres e torcer e esperar que elas façam o mesmo e mantenham viva essa rede de acolhimento. E é isso. Muito obrigada. Yay! Muito obrigada, Ju. Arrasou. Mais outra fala necessária. Muito obrigada mesmo. Eu gosto de dar os meus pitacos, né? Porque tem uma fala que às vezes é meio besta, mas algumas vezes faz sentido que o óbvio deve ser dito. E aí até no exemplo do vídeo ou em outros vários que você deu, tem aquela questão ali, é tão óbvio e as pessoas não veem, então assim, no vídeo, por exemplo, mesmo tem praticamente que desenhar, né? Para as pessoas perceberem essas situações todas, assim, muito legais todas as suas considerações, assim, eu como mulher me sinto, assim, muito orgulhosa disso tudo, muito obrigada mesmo pela sua fala, pela apresentação, as pessoas também estão super te dando parabéns, e a gente tem uma pergunta do Renatão, só um minutinho, que eu acho que é o Renatão mesmo, desculpa, sim, ele está aqui assim, entendo e percebo que nós, enquanto sociedade, estamos evoluindo. Poderíamos estar num ponto melhor? Poderíamos, com certeza. Diante de tantas ações que vemos no dia a dia, na política, no social, nas redes sociais, que vão contra a evolução, sim, você acredita que estamos mais evoluindo nesse caminho do que regredindo? E esse movimento que você acredita é forte? Então, eu acho que, no fundo, não tem uma resposta única, porque como tem influências culturais, existem países que estão indo para uma direção e outros para outros. Por isso que, na minha opinião, é isso que faz com que aquele mapa global mostre que não mudou muita coisa. Mas se você pega algumas pesquisas específicas, por exemplo, a da ThoughtWorks, o número de aumentou. Nessa pesquisa da ThoughtWorks, tinha uma porcentagem maior de mulheres brancas e de pessoas com uma renda maior. Então, dá para a gente entender que talvez alguns setores estejam melhorando, talvez, por exemplo, meninas de escolas públicas ainda precisem de mais incentivos e depende de ações governamentais, políticas públicas, essas coisas. Mas eu diria que nos últimos tempos as pessoas estão falando mais sobre isso. Então, por mais que ainda não se reverteu todas as estatísticas, a gente já consegue ver um direcionamento
e torcer para que nos lugares que isso ainda não é uma realidade, as pessoas comecem cada vez mais a pedir mudança, né? Sim. Renatão, a Ju respondeu a sua pergunta, ele de qualquer forma já te parabenizou e tudo. Ai, gente, muito obrigada por tudo. E se tiverem algum feedback, qualquer coisa que vocês quiserem compartilhar, por favor, fiquem à vontade para conversar comigo esse assunto ou outros. Muito obrigada, gente. Obrigada a você, Ju. Muito obrigada mesmo.